Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No nosso canal hoje vamos fazer uma receita de arroz cremoso ao forno. Então vamos começar com a nossa receita. Para começar a nossa receita, primeiro nós vamos fazer o recheio. E para o recheio nós vamos precisar de 2 colheres de óleo ou azeite. Eu estou a utilizar o óleo, mas você pode utilizar o azeite. Tenho aqui uma cebola picada. Tenho aqui 6 tomates picados congelados. Vocês podem utilizar outro tipo de tomate, desde que seja maduro. E para o meu recheio, eu tenho aqui uma mistura, Jesus. Tenho fiambre, queijo, chourição, chouriço, entre outros. Vocês podem utilizar o que vocês têm lá em casa, tá bom? Eu fiz essa mistura para facilitar aqui, mas vocês podem fazer separado, colocar nos potes separados. Eu só juntei para facilitar, tá bom? E para pôr o gostinho no meu recheio, eu tenho aqui o caril e tenho aqui o pimentão picante. Gosto muito de usar o caril, gosto mesmo. Então vamos começar com a nossa receita, ou seja, com o nosso recheio. Eu vou começar aqui a fazer o meu recheio adicionando as 2 colheres de óleo. Vou colocar aqui na minha panela. 2 colheres de óleo. Vou agora adicionar uma cebola picada. Vou fazer um breve refogado do óleo com a cebola, tá? O meu refogado já está pronto. Agora vou adicionar aqui o tomate. Vamos mexer aqui o nosso refogado do tomate, a cebola e o óleo. Vamos deixar o nosso refogado cozer uns 2 minutinhos, tá bem? O nosso refogado já está aqui. Agora eu vou adicionar aqui a minha mistura aqui de frango, fiambre, queijo, entre outros, tá bom? Vou aqui adicionar na panela. Aqui, despejar aqui. Despejei aqui, agora vou misturar tudo. Vamos mexer, não é? Agora vou adicionar aqui os meus temperos, o caril e o pimentão doce. Vou pôr aqui o caril. Caril a gosto, pimentão também. Agora vou colocar o pimentão. Tudo a gosto, tá bom? Vamos mexer. Fiz a mistura. Agora vou acrescentar aqui o sal, tá bom? Sal também a gosto. Adicionei o sal, agora vou acrescentar um pouquinho só de água, tá bom? Se vocês tiverem natas ou creme de leite, podem adicionar. Estou a colocar a água, tá bom? Um pouquinho só. Vamos envolver, não é? Já está aqui, já envolvi tudo. Agora vou tapar para o nosso recheio cozer durante 15 minutos. Depois dos 15 minutos, eu venho para tirar do fogo para reservar, tá bom? Enquanto isso, então, vamos fazer a nossa massa do arroz. Bom, enquanto o nosso recheio está no fogo, vamos aqui fazer a nossa massa do arroz, porque eu disse que é um arroz cremoso. E tudo que é cremoso precisa de ser bem tratado. Então, para fazer o nosso arroz cremoso, vamos precisar de 3 ovos. Vou colocar aqui 3 ovos. Se vocês não tiverem ovos, não faz mal. Podem fazer sem os ovos.
eu vou adicionar aqui, estou aqui, o meu requeijão, tá bom? Esse requeijão é caseiro, fiz cá em casa. Vocês podem comprar na loja, tá bom? Vai ser igualzinho. Vou adicionar aqui, ele tá congelado, tá bom? O meu requeijão. Vou mexer, né? Vou fazer a mistura. Tá aqui, fiz a mistura do ovo e do requeijão. Agora eu venho aqui com o meu queijo. Meu queijo tá semi-ralado, mas vocês podem ralar melhor ainda, tá bom? Vou adicionar aqui o queijo ralado. Fazer aqui a mistura. Agora, já fiz aqui a mistura do ovo e o requeijão e o queijo ralado. Agora eu venho com o arroz. O meu arroz já está cozido. Tem que ser o arroz cozido, tá bom? Não pode estar muito cozido, não pode. Tem que estar semi-cozido. Isso. Agora eu vou adicionar aqui o arroz aos poucos. A quantidade do arroz que basta também para vocês. Tá bom? Aqui. Vamos dar uma mexida. Olha, o nosso arroz está aqui, já está bem cremoso. Olha isso, olha só, gente. Agora eu vou reservar para dar uma olhadinha no nosso recheio, tá bom? E depois volto para montar o nosso arroz cremoso. O nosso recheio está aqui, já está pronto. Olha aqui, também está todo cremoso, tá bom? Cremoso. Não coloquei natas nem creme de leite. Foi queijo, frango, chouriço, chourição, fiambre, legumes e um pouquinho d'água, tá bom? Tá assim, esse é o ponto do nosso recheio. Agora vamos montar o nosso arroz cremoso. Agora vamos montar o nosso arroz. O nosso arroz está aqui, o nosso arroz cremoso. Vamos colocar aos poucos num tabuleiro, numa tigela que possa ir ao forno, tá bom? Vou colocar aqui. A camada de baixo tem que ser mais grossa em relação à camada de cima, tá bom? Então vou colocar aqui. Tá? Vamos preencher os lados que estão vazios. Tá aqui, já fiz a primeira camada do arroz. É a mais grossa, como já expliquei, deve ser mais grossa. Agora vou colocar o recheio aqui por cima, tá bom? Então agora vamos colocar o recheio por cima. Nossa, tá cheiroso, né? Vamos colocar, tá bom? Tá aqui, já fiz a segunda camada, nesse caso, já coloquei a primeira camada do recheio, tá bom? Agora venho com o queijo. O queijo não está ralado. Se vocês quiserem, podem ralar, mas eu não ralei. Assim mesmo inteiro, eu ponho assim. É como se fosse lasanha, só que se não é lasanha, isso é arroz. Então, coloco aqui e coloco aqui. Agora, vou acrescentar novamente a segunda camada do arroz. Tá bom? Agora vou adicionar aqui a segunda camada do arroz. Fica bem bonito, bem saboroso também. Vamos aqui colocar.
arrozinho cremoso. Terminei com a segunda camada do arroz. Agora vou acrescentar novamente o queijo. Esta é a segunda camada do arroz. Debaixo desta camada do arroz já tem o recheio. Vou colocar aqui o queijo, tá bom? Como já coloquei aqui o queijo, agora eu vou acrescentar a última camada, que vai ser o nosso recheio. Vamos adicionar nosso recheio, que é a última camada do nosso prato de hoje. Então tá aqui, terminamos de preencher, ou seja, de montar o nosso prato. Agora por cima, o recheio foi a última camada. Agora por cima, é opcional, vocês podem usar o queijo ou não, para colocar assim por cima. Tá bom? É opcional o queijo. Agora que terminamos, ele vai para o forno durante 45 minutos. Depois vamos voltar para mostrar como é que ficou o nosso prato do nosso arroz cremoso ao forno. E pronto, o nosso arroz cremoso está pronto. Foi mais uma receita do nosso canal. Se você gostou, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Comam e sejam felizes.